Senhores, boa noite. Daremos início ao encontro Diálogo sobre o roteirista Quentin Tarantino e temas musicais dos filmes Pulp Fiction, Tempos de Violência e Um Drink no Inferno, promovido pelos amigos da leitura da UFSM, Campus Palmeira das Missões. O convidado especial que estará conosco, mediando os diálogos essa noite, é o artista musical Jorge Silveira. Jorge é idealizador da empresa Jorge Silveira Guitarrista, na qual desenvolve seu trabalho em diversas cidades do país. Atualmente reside em Canoas. Agradecemos e registramos a presença do diretor Luiz Anildo Anacleto da Silva. Com a palavra, então, professor Luiz. Boa noite, Gabriela. Cumprimentando a você, Tiende. Cumprimento a todos presentes na sala, em especial o Jorge. Desculpem o atraso, fiz uma correria para chegar aqui a tempo de conseguir participar. Então, parabéns a Gabriela e todas as pessoas que se envolvem nesse projeto maravilhoso. Sou um fã e sempre que possível estarei presente aqui para prestigiar, aprender e também para consumir cultura, que é algo muito importante para todos nós nesse nosso país. Então, muito obrigado pela oportunidade e uma excelente atividade para todos nós. Grata, professor. Agradecemos, então, a presença de todos e os convidamos a darmos continuidade à programação. Primeiramente, gostaríamos de apresentá-los ao convidado dessa noite, Jorge Silveira. Jorge, fica bem à vontade para falar um pouquinho do teu trabalho. Logo após, nós colocaríamos um vídeo mostrando um pouquinho do quanto ele é eclético no gênero musical dele, que vocês vão gostar bastante. Boa noite aos participantes. É um prazer poder participar desse tipo de evento, onde a gente pode mostrar um pouco do nosso trabalho e também comentar sobre trabalhos de outros artistas importantes, para que a gente possa entender um pouco o vínculo que tem a música com quase todo tipo de arte, né? Principalmente nos filmes, né? Então, é um prazer poder efetuar esse trabalho que a Gabriela, quando me procurou, que a gente começou a conversar, eu fiz um trabalho musical específico. Na verdade, eu não tinha nenhuma das músicas preparadas e preparei exclusivamente para esse encontro aqui, tá? Então, já agradeço vocês de antemão aí, tá? Eu vou compartilhar aqui a tela para que vocês possam assistir o vídeo. Bom, voltei para a tela. Então, essa foi uma apresentação um pouquinho sobre o trabalho do Jorge, né, o contato dele. Depois, quando estivermos disponibilizando também o vídeo na plataforma do campus, do YouTube, nós estaremos também divulgando o Facebook e o Instagram também na própria programação, tá? Agora, nós vamos, então, entrar para o diálogo dessa noite, que é a interligação, então, entre a cinematografia e as músicas, né, que o Tarantino, que é um grande roteirista, ele trabalha em suas obras, mais especificamente em duas que estaremos dialogando hoje, que é o Pulp Fiction, né, Tempos de Violência e Um Drink no Inferno. Iniciaremos, então, com o Pulp Fiction, essa conversa.
Agora é mais informal, vocês todos estão convidados a dialogarem conosco, né, sobre as impressões de vocês, sobre o que vocês já assistiram, né. Vamos iniciar, então, agora conversando um pouquinho sobre o roteirista, o Quentin Tarantino. Gostaria de dar a palavra a vocês, né, para iniciarmos esse diálogo. Quem conhece a obra, quais os filmes já assistiram, se hoje essas duas obras já tiveram oportunidade. Gostaria de escutar vocês um pouquinho. Vamos lá. Sabe que eu conheci a obra do Quentin Tarantino muito cedo, assim. Na verdade, um dos primeiros filmes que eu assisti dele foi Cães de Aluguel. Mas em 94, sabe que o primeiro filme de um diretor diz muita coisa sobre ele, mas às vezes é sorte, né? Então, geralmente é que nem o músico, né? Uma banda, ele lança uma música, a gente acha legal, mas a gente quer ver a obra para ver se não é aquela banda de uma música, né? O diretor, a gente tem, acho que é o meu sentimento, assim. O Cães de Aluguel foi um filme legal, mas todo mundo queria ver o segundo filme dele, e aí ele lançou o Pulp Fiction, né? E foi, assim, mudou muito de lá para cá a forma de visualizar um filme, a forma de gravar e aplicar a divisão de capítulos, né? Ele conseguiu fazer com que a gente tivesse muitas sensações num filme. Por exemplo, né, um exemplo bem básico, John Travolta, né? Na metade do filme, o John Travolta morre. E aí isso é um choque, porque ele é um dos protagonistas. Mas no final do filme, ele aparece, indo embora, vivim. Então, a gente termina o filme com uma sensação diferente da que o filme está mostrando, né? Outra coisa que eu acho que o Quentin sempre colocou nos filmes dele, que é uma coisa que chama atenção quando não há diálogo ou coisa parecida, ou mesmo de fundo, é as músicas, né? As músicas que ele escolhe para o filme são tão fortes quanto os diálogos que ele escreve, né? Ele das grandes funções dele, o que mais chama atenção nos filmes dele é o diálogo. Então eu acho fantástico isso, né? Muito fantástico essa dinâmica do Pulp Fiction de ter vários. Na verdade, eles têm 3 atos, né? São três capítulos divididos em várias partes e às vezes parece que não tem muita lógica, né? Se pegarmos, por exemplo, assim, a cena da Uma Thurman dançando com o John Travolta, se a gente olhar toda aquela cena, parece muito vazia, assim, porque ele pega ela na casa dela, ali já começa um flerte, né? Eles vão para um restaurante, dançam, e depois eles voltam pro apartamento dela. Bom, qual é o problema dessa cena? Eles ficam flertando um com o outro o tempo todo, mas na cabeça dele ele sabe que o marido dela, né, ele tinha pego um guarda-costas que parece que massageou os pés da Uma Thurman e tinha jogado pela janela. Então, assim, ó, como espectador, a gente fica olhando aquela cena, eles flertando e imaginando como vai acabar, né? Então eu acho isso fantástico, o diálogo, aquela sensação que a gente sabe que é errado, mas o flerte está ali, a gente espera que vá acontecer, e aí o Tarantino ainda pega e no final da cena, né, coloca aquela overdose, né, para dar uma... que nos tira totalmente assim da zona de conforto, né? A gente espera que vai rolar um flerte, pode rolar um problema, né? Então eu acho isso fantástico. Essa sensação de estarmos vendo uma cena e achar que sabemos o que vai acontecer e as coisas serem totalmente diferentes, isso eu adoro em qualquer filme, né? Que tenha essa movimentação, assim, né? Essa dinâmica, né? Outra coisa interessante, além das músicas, né, que fazem toda a diferença nos filmes do Tarantino, né, são esses personagens icônicos, né? Verdade. Eu, assim, cada filme dele que eu assisto,
os personagens, assim, são muito bem trabalhados, né? Como antes ali que tu disse que eles foram para uma lanchonete, né? Aquela lanchonete é muito louca aquela lanchonete, assim, né? Tem muitas referências ali, se tu for analisar, né? De outras obras, outras coisas. Eu assisti Pulp Fiction, assisti Cães de Aluguel, assisti Um Drink no Inferno também, que os personagens são muito icônicos também, né? E gosto muito de Tarantino. É isso. Tarantino é fantástico. A cena do bar ali, onde eles dançam, aquela música, a música do Chuck Berry, é uma música que tem um contexto na vida do Tarantino. Diz que quando a mãe dele estava grávida, ela escutava essa música sem parar. Todo dia ela escutava 1, 2 vezes aquela música, né? Então, além de toda essa história por trás, né? Tem esses detalhes que o Tarantino sempre leva. Na verdade, sim, todos os filmes dele têm detalhes da vida dele mesmo, né? É impressionante, assim. Eu acho que, na verdade, eu já li algumas reportagens, alguns documentários que dizem que os vídeos deles, todos os 9 filmes que ele tem, são todos conectados, assim. Eu ainda não me aprofundei nisso, porque tem tantos temas diferentes que eu não consigo perceber assim ainda essa lógica, né? Mas esses 2 filmes, o Pulp Fiction e o Drink no Inferno, é bem visível, né? A conexão que ele tem ali, principalmente do lado de bandidos, o lado criminal, assim, ele coloca muito texto em cima que tu consegue entender uma lógica, assim, né? É muito legal, é fantástico, assim. Quentin Tarantino, para mim, é um dos melhores diretores, assim, sem dúvidas, né? E ele foi, na verdade, descobriram ele como roteirista, né? Porque ele foi um cara, assim, que ele estudou 6 anos para ser ator. E nesse período, ele reescrevia falas e trechos de outros filmes e apresentava isso para os diretores. E aí os amigos dele falavam que ele tinha que tentar mais essa coisa do roteiro, porque eles, tu imagina, né? Tu vê um filme, vamos fazer essa parte do filme X. Então ele reescrevia de um jeito que o pessoal gostava muito. E foi aí que ele ficou conhecido, né? E na verdade, uma das coisas que trouxe ele para o meio do cinema mesmo foi o roteiro, né? Que ele foi aquele filme Assassinos por Natureza e O Grande Hotel, se eu não me engano, foram os primeiros filmes assim que foi comprado o roteiro e isso colocou ele, né, no foco assim de Hollywood, assim, como roteirista, na verdade, né? Então ele sempre foi muito bom, assim, né, nesse quesito assim de escrever. E eu acho que mesmo como ator, ele influenciou assim em muitas cenas e nos próprios filmes, assim, onde ele fez uma amizade com os diretores, tanto que o Drink no Inferno é um filme, depois ali a gente vai ver, o roteiro todo é escrito pelo Quentin Tarantino, mas o diretor é o Robert Rodrigues, né? Que o Quentin Tarantino tinha feito um papel de ator no filme Balada do Pistoleiro. Mas se a gente pegar os 2 filmes aí, a gente vai ver muitos ingredientes que são dos 2 filmes, assim, né? Ele e o Robert Rodrigues ficaram muito amigos, e aí tu consegue perceber muitos detalhes, assim, no filme Balada do Pistoleiro e o Drink do Inferno, e tu vê que o Quentin Tarantino, ele tem ele tem uma voz nos filmes, mesmo que ele atue. Existem detalhes que tu vê e tu diz assim, isso aqui é Tarantino. Eu acho que ele não é o tipo de ator assim que ele pega um roteiro e segue uma. Eu acho, na verdade, que ele nem é muito bom ator, né? Porque ele não é muito bom ator, porque tu vê os personagens dele próprio, quando ele está atuando ali, são muito parecidos, né?
mas, em contrapartida, ele consegue criar muitos personagens interessantes. E acho também que, depois do Pulp Fiction, todos os atores que ele convidava para atuar, eles já chegam com aquela dinâmica assim, cara, vai ser bom. Eles já chegam, eu acho, com uma percepção para os papéis muito forte. A Eva tinha falado, né, sobre os personagens dos filmes dele, que são muito icônicos. Eu acho que o ator, ele já chega, depois do Pulp Fiction, o ator que vai trabalhar com ele já chega com esse espírito, assim, isso vai ser bom, vai ser diferente, né? Eu acho que acontece essa dinâmica, assim, né? Teve um exemplo no Pulp Fiction também que é muito interessante. O Samuel L. Jackson, esse papel foi escrito basicamente para ele, assim, né? Foi um papel exclusivo. Então ele foi fazer lá um teste, mas era um teste tipo assim, tu vai fazer um testezinho aqui, mas o papel é teu, né? Aí ele chegou lá, ele fez um teste, foi para casa, passou uns dias, ligaram para ele refazer o teste. E ele se preocupou muito com isso. Se preocupou, ele pensou assim, não é normal, o papel é meu. Por que eles chamaram para mim fazer a cena de novo? Né? Foi uma preocupação. Quando ele chegou lá, ele viu que o Quentin Tarantino tinha ido almoçar com alguns atores, um pessoal do filme, outros roteiristas, produtores, e não levaram ele. Então ele ficou muito brabo e ficou sabendo lá que tinha um outro ator que fez um teste e eles adoraram. E esse ator aparece no Pulp Fiction, aquela hora que está o Marcellus Wallace, né, o Samuel L. Jackson, o John Travolta, e aparece um barman no filme, e tem uma fala muito rapidinha com eles, foi aquele barman. E aí ele refez aquela cena, só que ele estava muito brabo. Ele estava assim, ele estava muito bravo, e ele já estava fazendo, ele foi fazer aquele teste já sabendo que ele não ia pegar o roteiro. Ele pensou assim, já fizeram outro teste e eu não vou conseguir. Então ele fez aquela cena com tanta raiva, com tanta empolgação, com tanta força, aí resolveram bater o martelo. Mas tem uma coisa interessante, e nunca não vi ninguém conversar sobre isso, mas o barman, se vocês notarem, ele tem um cabelo cacheadinho. E o Samuel L. Jackson usa uma peruca cacheada no filme. E eu acho que isso foi meio proposital, assim, porque a gente não sabe, né? Não é muito fácil, assim, essa história, né? Quase ninguém sabe. Mas eu achei estranho da peruca, porque o outro ator tinha o cabelo crespo, né? Então, acho que pode ter algo ligado a isso, né? Mas... Vou passar a palavra agora à Leila e depois ao professor Luiz. Okay. Olá, boa noite. Boa noite. Boa noite. Não consegui me apresentar, cheguei correndo atrasada. Eu sou produtora cultural, poeta, do audiovisual, do teatro, enfim. Que coisa boa participar. Eu e o Alexandre gostamos muito de participar de mesa de debate sobre o cinema. Eu vou dizer para vocês que o Quentin Tarantino, para mim, ele é um sórdido. Na maior expressão da palavra, um sórdido. Verdade. A gente, no ano 2000, fizemos um espetáculo, já contei aqui para as meninas, chamava Diário Kafka, e ele era um espetáculo muito denso, ele era um espetáculo muito pesado, que teve uma turnê assim, bem de sucesso por 2 ou 3 anos, e a gente usou toda a trilha, o diretor escolheu toda a trilha do Pulp Fiction. Fomos ouvir a trilha e assistir o filme, e convidamos o Antônio Hohlfeld para assistir junto com a gente, para conversar a respeito do que a gente estava assistindo. Muito, muito pesado, muito denso, muito incrível. E depois eu fui procurar mais do Tarantino, E me liguei especificamente na trilha sonora dos filmes dele, na música do filme. É fantástico. Eu acho que todos os filmes dele assim, são muito
muito realistas, são muito cruéis, são muito crus para mim. Mas a música, uau, a música me diz muitas coisas. A ponto de eu assistir, o que a gente assistiu junto? Era Uma Vez Hollywood, acho, né? Alex, não me lembro. Mas sabe, tipo assim, ó, eu estou de olho fechado, cara, assistindo cinema. A música me diz muito, muito, muito mais. Eu fiquei assim preenchida com a música. E aí eu descobri, depois de um outro debate, num bar chamado Tarantinos, em Porto Alegre, onde diretores se encontram para falar sobre um diretor específico. Nesse dia foi Tarantino. Por que ele faz esse tipo de escolha musical? E aí eu, fugindo do lado do audiovisual, fugindo do lado do cinema, o que me tocou foi a música, o que me prende no filme dele é a música. E aí até debati com o Alexandre, que é um fãzão dele, eu não sou fã do cara, mas eu gosto do que ele coloca como música nos filmes dele. É isso. Muito, muito obrigada. Uma noite como essa, com essas pessoas magníficas para a gente debater, é supremo, é uma felicidade, é um privilégio. Nesses tempos assim tão difíceis da gente se encontrar e bater papo, a Gabriela está de parabéns sempre pelo seu projeto. Obrigada pelo espaço. Viu, Leila? Aquele pub que a senhora falou, o Quentin's Bar, aquele meu vídeo de apresentação foi todo gravado lá. Olha, um show que eu fiz ali mês passado, até o bar é um pub muito, muito interessante. Muito legal. Muito sangue. Tu entra lá dentro e tu te sente navegando no sangue. Verdade, verdade. Vocês moram na mesma cidade, Leila, ou você e o Jorge? Sério? Canoas? E temos o mesmo sobrenome. Ai, Jorge. Oh. Vai falando o nome dos pais aí. Ai. Sim, eu moro em Canoas, bem no centro. Tu vê. Eu moro no bairro Olaria aqui, um pouquinho distante. Olha, um bairro bem bonito, mas é um bairro bem bonito. Obrigado. Professor, fique à vontade para conversar. Então, mais uma vez, boa noite, obrigado. Maravilhoso poder conversar com vocês aqui, pessoas de diferentes localidades e olhar diferente sobre a questão do filme do Tarantino. Eu quero dizer que eu sou fã do Tarantino e os filmes dele, na minha maneira de ver, não é mais adequado para ver como diversão ou passatempo, mas sim entender toda a simbologia que ele traz nos filmes. Como já dito, a música é algo assim diferenciado. Eu já ouvi pessoas que eu gosto, são poucas pessoas que se pode falar de filmes, né? E com as pessoas que eu conversei, normalmente me dizem assim, não gosto do Tarantino porque ele é muito violento e prega a violência. Mas nós olhando ali com propriedade, nós vimos que isso, olhando no nosso momento vivido, não é algo assim fora da realidade. E outro fato assim que me chama a atenção, por exemplo, o Pulp Fiction, a atuação do John Travolta, da Uma e do Samuel Jackson. Muito interessante e muito bom. Eu sou um fã do Travolta. Acho que nenhum de vocês viveu essa época, mas eu era adolescente na época que lançaram o Embalo Sábado à Noite. E aí eu arrumava as namoradinhas do moradinho que ia falar do Travolta, eu não queria falar do namoro, né? Mas ele, ao longo do tempo, foi um ator que ele se reconstruiu ao longo do tempo. Mas gosto muito de cinema, gosto muito do Quentin Tarantino, do Spike Lee, do Clint Eastwood, e gosto muito de filmes antigos e em termos de trilha sonora, de músicas, se nós olharmos com propriedade aqueles filmes antigos que chamavam de Bang Bang, de Faroeste, tem um compositor maravilhoso, ganhou vários Oscars, que é um italiano chamado Ennio Morricone. Então, assim, a música, no filme, nós estamos falando de Tarantino, eu já saí do assunto, mas voltamos. A música e a imagem precisam casar.
E nos filmes de Bang Bang, a música do Morricone, ela trazia, assim, a essência, a música traduzia aquele distanciamento, aquele mundo perdido, pouco habitado, violento, de certa forma. Então, assim, uma outra questão ainda sobre o filme, eu sou um fã incondicional do Clint Eastwood, até por vários motivos. Agora, recentemente, eu assisti uma entrevista que o amigo dele perguntou, mas tu está com 88 anos, o que tu vai fazer? Ele disse, vou escrever, vou atuar e vou dirigir mais uma obra-prima. E daí ele fez um filme chamado A Mula, que, para quem assistiu, é um filme maravilhoso. Parece, para quem não olha filme de uma maneira adequada, parece um filme cansativo, meio taciturno, mas é um filme maravilhoso. Para mim, o cinema, para mim, o filme é algo assim extremamente importante. E assim, o pedido é que nós possamos continuar conversando sobre isso, sobre outras obras, porque, olha, ela nos engrandece. A cultura é algo assim muito importante para todos nós. A música, o cinema, o teatro. A Gabriela sabe que em Palmeira, das Missões, eu estou batalhando e com poucos resultados, mas para criar um coral na cidade. Porque eu, no colégio interno, fui cantor de coral, na universidade, fui cantor de coral, e acho, assim, algo maravilhoso. O coral toca a alma das pessoas, né? Como toda música, né? Como todo canto, mas é algo, assim, que nós precisamos investir nisso. A cultura é o alimento da alma, né? Então, parabéns para quem organiza, né, Gabriela? E obrigado pela oportunidade. E obrigado por compartilhar com vocês esses meus parcos conhecimentos sobre o filme. Ai, grata pelo carinho, professora, e o pessoal também que tem falado do projeto. Muito obrigada. É vocês, né, que fazem os encontros, eu sempre digo isso, né, você é tão bom, né, e dialógico, que é o que mais importa, né, nesses encontros, que nós saiamos, né, com um repertório um pouco diferenciado do que nós entramos, né, na conversa. Eu vou só fazer uma pausa, porque eu acho interessante também estarmos trazendo os comentários do chat. Então, nós temos vários comentários aqui de colegas, né, a exemplo do Eduardo, que está salientando, né, quando foi falado dos cães de aluguéis, né, que o Tarantino ele também participou em Amor a Queima-Roupa e Assassinos por Natureza, antes desse filme, né, que foi o Cães de Aluguel que ele dirigiu, né, mas ele teve participações também nesses outros filmes, né, seja na atuação, seja no roteiro. O Alexandre, lembrando aqui que temos um diretor que também é excelente nessa especialidade, né, com a máfia, é o Scorsese, e também o Coppola. Ele estava lembrando nós. O Alexandre pediu para colocar na fila, já te passo a palavra, tá, Alexandre? O Márcio fez um comentário muito interessante quando a Leila estava conversando conosco do entrosamento entre a música e a cena, né? O quanto é importante a música para dar o tom na cena, né? O professor Luiz também mencionou essa importância. O Alexandre, com comentário também, lembrando do Ennio Morricone também, nesse estilo, e séries de filmes com Clint, que fez como policial Dirty Harry, acho que é assim que se pronuncia, desculpa se eu estou falando errado. E também dirigiu e atuou em Os Imperdoáveis. Eu só gostaria de fazer um parênteses aqui, só para algumas informações, né, como já entramos também no Pulp Fiction, o que é muito interessante do Tarantino é justamente o que vocês estão falando da originalidade. Ele pegou uma inspiração, né? Ele faz uma intertextualidade, a gente diz, né? Mas com áreas diferentes. Ele pega o texto e
remete para o cinema, né, e não remete, desculpa, e transfere para o cinema o gênero Pulp Fiction, que justamente no início do filme vai dar uma definição para nós, que eram as revistas, né, desculpa se eu estiver errado, dos anos 40 ou 60, que retratavam justamente, elas eram ditas de má qualidade, elas não tinham uma circulação para o público de elite, era mais, assim, para aqueles que gostavam de uma história com tabus, né, que não eram divulgados para o grande público. Então, eles tinham personagens muito violentos, né, muito fracionados também as histórias. Então, ele pega essa característica e transfere para o cinema. Então, a originalidade do Tarantino, como a gente sempre comenta nos nossos encontros literários, né, que um autor, ele é original quando tu consegue ficar características. Então, quando nós assistimos uma obra do Tarantino, é muito perceptível algumas características dele. E na crítica, quando nós lemos também críticos falando sobre o Tarantino e as obras que ele desenvolveu, o quanto é interessante essa parceria que muitas vezes ele desenvolve, a exemplo do Drink do Inferno, que o Robert, deixa eu só pegar o nome, o Robert Rodrigues, que ele tem uma pegada mais fantasiosa, que fica muito nítido num Drink no Inferno, né? E ele vem com essa parte da ironia e dos diálogos super inteligentes. Então, ambos autores, ambos diretores, roteiristas, eles se unem para transformar uma história, né? E para dar o seu andamento para aquele filme. Então, por isso que fica muito original essas parcerias e esse entrosamento que ele tem com a própria obra, no sentido de, às vezes, estar inserido. Ele, além de dirigir, daqui a pouco ele faz um personagem, daqui a pouco ele é roteirista, em dado momento ele vai ser só escritor, ator, ou produtor também dessas obras. Então, ele circula em diversos âmbitos do núcleo do cinema, e isso é muito interessante, né? E outro aspecto desse gênero que vem a ser, principalmente, se fortalecer nos anos 60, que é o chamado filmes B, ou os trash, eles trazem muito essa característica também que o Tarantino traz para essas obras, né? Aquele horror, aquela fragmentação e aquele descuido. Então, tanto é que esses filmes, eles eram passados em cinemas ou em horários não populares, né, de noite, ou 2 sessões faziam. Eles não tinham uma relevância muito grande no meio do cinema. E ele traz sua relevância muito grande, tanto é que o Pulp Fiction e o Drink do Inferno, os dois têm essa característica, mas só que pensada. O que antes, nos anos 60, era feito de forma meio aleatória, e o que tornava, às vezes, esses filmes não bem quistos pela crítica, o Tarantino, ele traz uma nova versão para esse tipo de cinema, né? Onde tem o pensar, tem uma lógica, mesmo na desordem, na suposta falta de conexão, na suposta cena mal montada, tudo é pensado por ele, né? Então, a gente vê isso, é muito nítido quando a gente vê o Pulp Fiction com quebra-cabeça. Tu finaliza entendendo todo o personagem, ao mesmo tempo que cada personagem tem a sua história, ela pode ser desfragmentada, né? Tirada daquele contexto, mas tu não tem a história completa se tu não entender, né? Outro ponto muito interessante, um autor, esqueci agora o nome, me perdoem, mas que escreveu sobre a obra do Pulp Fiction e me chamou muita atenção, e realmente assistindo o filme fica evidente, é que cada personagem, ele é lido de forma diferente de acordo com o olhar dos outros personagens. Então, assim, não é uma narrativa de personagem. Por exemplo, o Vincent, de acordo com o olhar da Mia, de acordo com o olhar do colega dele. Então, tu vai tendo a construção dele, e na morte, que é do Bruce, que é um personagem que não tem contato com ele, né, simplesmente morre de forma muito à toa, né. Então, essa construção do personagem, ela vai sendo feita dessa forma, e tu vai tendo um entendimento
de acordo com que todos os elementos das falas, né? Por exemplo, a própria fala que dizem que às vezes torna monótono o que dizem as obras do Tarantino, essa verborragia que eu li alguns escritores utilizando esse termo, ele denota mais elementos, não é uma digressão. Por exemplo, tem muitos autores, às vezes, que usam muitas descrições, muitas falas, mas que não chegam a lugar nenhum. Aparentemente parece isso nas obras do Tarantino, mas não. Tu vai ver que toda a conversa, ela vai ligar em algum ponto. Ou seja, na conversa do Marcellus, que é o mafioso, falando sobre o Bruce, se numa fala dele vai estar se referindo ao Vincent, e assim por diante. Eu fiz essa relação, mas não tem, tá? Mas é só para vocês entenderem. Agora que eu estou pensando. Mas do Marcelo sem do Bruno, tá? Mas para que a gente entenda isso, né? Todo esse processo, então, nenhuma fala tá à toa. Então, no início, o Vincent e o colega dele, os dois assassinos, estão conversando sobre a massagem no pé. Aquilo já fica no imaginário dele, porque ele vai ter que encontrar a esposa do Marcelo à noite. Então, já cria toda a atenção até chegar nessa cena. Eu vou parar de entusiasmo, tá? Porque o intuito é deixar vocês falarem. Quem tinha pedido mesmo? O Alexandre, depois a Cate. Não, o Alexandre, o Jorge e a Cate. Vamos fazer nessa ordem. Depois eu vou pedir para vocês licença para largar 2 videozinhos para vocês, tá? Para a gente continuar a nossa conversa. Então. Sim, Alexandre. Assim, como eu não apareci na câmera, estou fazendo umas coisas aqui, mas eu vou falar. Uma coisa bem interessante do Tarantino, que no começo, até a crítica, não é só a Leila que achava ele violento, né? A crítica chamava até de violência gratuita o que ele fazia e tal, embora tenha esse fator que a Gabriela salientou, do lado B, essa coisa escrachada de fazer filmes, pega um ator que tem uma dentadura estranha, pega essas coisas bem assim, clichês, mas é muito legal. Mas ele começou aos poucos, qual é o nome do filme aqui? Os Oito Odiados, né? Acho que a partir daí começa a desenvolver muito mais o roteiro, a história, a direção de atores, e tudo melhorou assim, muito. Não que seja ruim antes, mas ele desenvolveu a arte de dirigir muito mais elaborada e foi mais elogiado pela crítica também, porque começou a amadurecer. Então, esse é um lado bem interessante de salientar do Tarantino, né? E especialmente esse último com o Leonardo DiCaprio, que ele pega o dublê, que quer ser bem sucedido como ator também, e essa brincadeira toda, é bem elaborado, muito mais elaborado o roteiro que os anteriores, né? Então tem essa parte que eu queria salientar, só que é legal. Eu sou um fã inveterado do Scorsese, como já falei, Hitchcock é maravilhoso, Coppola, Brian De Palma, não sei se vocês conhecem, tem umas coisas muito boas, Vestida para Matar, Dublê de Corpo, né, que ele homenageia o Hitchcock. Tem muita gente boa fazendo filme, né, de filmes assim, marcantes, polêmicos, né, não é só o Tarantino, não. Mas, enfim, é isso. Obrigado, Gabriela. Bom, rapidinho aqui, acrescentando o Alexandre ali, né, que diz que gosta do Hitchcock, né, a cena que o Bruce Willis está de carro e enxerga o Marcellus Wallace e atropela ele, é uma cena que foi feita referência ao filme Psicose, do Hitchcock, tá? A diferença só é que a atriz do filme não atropela o cara, mas que acontece, né? Mas é uma referência. Outra coisa, eu queria fazer uma referência alguém comentou isso sobre o Amor a Queima-Roupa e o Assassinos por Natureza, né? Esses 2 filmes, o Quentin Tarantino, ele foi roteirista e foi aí que ele entrou no circuito de Hollywood. Ele não entrou nem como ator, né? Nem como diretor, foi no roteiro desses 2 filmes aí que alguém tinha comentado, né? Que ele entrou. E um último trechinho só, como que a Leila estava falando ali da importância, né, das músicas, dos filmes dele. Esses dias eu vi um documentário sobre filmes que marcaram a época. E ali tinha o Dirty Dance, né, filmes Pretty Woman,
E uma coisa que eu notei é que todos têm problema com as músicas, com os direitos autorais. A impressão que eu tenho, eu não sei direito como funciona, mas acho que tem uma parte, um pessoal que cuida apenas disso, e é muito difícil. Tanto de Dirty Dance quanto Pretty Woman, eles conseguiram assim, a liberação das músicas no último minuto. Agora, eu queria saber como o Quentin Tarantino consegue colocar tanta música boa nos filmes, porque para ele parece fácil, né? Eu queria alguém que entendesse disso, né? Para saber como é tão fácil para ele e como é tão difícil para outros filmes, assim, né? Mas a referência das músicas dele com as cenas também é sempre muito boas, né? Tenho algumas músicas ali, eu fiz assim, ó. Nas músicas que eu gravei para tocar aqui, para passar nesse encontro, se eu não me engano, 2 músicas dela, 3 músicas fazem referência às cenas e os capítulos que vão passar. As outras, eu toco a música, mas aí tem um resumo de outros capítulos. Mas é impressionante, assim, tanto no Drink no Inferno, tem 2 músicas ali que na parte que está acontecendo, está rolando aquelas músicas, e é muito a ver, assim, tem muito a ver. É um tato muito grande musical com as cenas. E era isso. Então, acho que assim, já foi até muito discutido sobre o Tarantino, não que isso esgote, né, o assunto, mas assim, uma coisa que me chamou bastante atenção assim, nos filmes, né, que eu vi que ele participou, seja principalmente como diretor, né, essa questão de ser visceral, né, é muito ali na cara, né, o sangue, a violência, mas ele não tem nesse ponto assim, é como se fosse uma assinatura dele mesmo. E essa parte também da linearidade, né? Nem todos os filmes dele, acho que a maioria não seguem essa sequência linear, né? Basicamente essa observação que eu queria destacar agora. Pode falar, Jorge. Só rapidinho, a gente fala em coisas, né? Por exemplo, assim, ó, violência gratuita. Então vamos voltar lá, o Jules, né? O Jules, que é o Samuel L. Jackson, conversando com o John Travolta dentro do carro. John Travolta vai fazer uma pergunta para o cara que está atrás, né? Vira a arma, atira, explode a cabeça do cara. É gratuito, né? Então, o que acontece depois? Eles precisam chamar alguém para resolver aquilo. Então, o que eles focam ali? Como vai limpar o carro? O que vai acontecer com o corpo? Isso aí, geralmente, nos filmes, não mostra. O Clint Eastwood, ele mata alguém, matou. A gente não sabe para onde vai o corpo, o que vai ser feito, o que vai... Então, eu acho que é só um detalhe doentio, né? Que mostra uma coisa que tu pensa, tá, morreu, tá? Não, ali eles pegam o corpo, levam, né, para um desmanche, tem que limpar o carro, qual é os produtos. Eu acho que é uma informação, eu acho que gratuito no filme dele, eu acho que não, assim. Há uma violência, óbvio, e também, assim, ó, gosto do Quentin Tarantino, às vezes a pessoa assim, mas gosta de todos os filmes. Não, eu não gosto de todos. É interessante, a gente pode assistir e pesquisar, mas eu acho assim, tem muita violência, mas sempre algo quando há a violência, aparece, conectado a alguma coisa, né? E isso eu acho interessante. A violência por violência é tu pega ali, tu é o mocinho, tem os bandidos, matou os bandidos. Ah, beleza, é isso aí. Agora, quando aparecem as cenas do Pulp Fiction, as cenas de violência, existe assim um contexto e ele vai montando de uma forma que quando eu analiso, pelo menos, eu não acho assim, não vejo de uma forma assim gratuita, né?
Eu acho que é bem conectado, assim, eu acho que se conecta as coisas. É isso aí. Sabe o que eu fiquei pensando, Jorge, enquanto tu falava, que sobre o roteiro, sobre a parte literária, sabe, Gabriela e Catarina, e o professor também. A parte literária, o construir a história. Como eu entrei nesse barco de roteirista desde os projetos aprovados pela Lei Aldir Blanc, dos documentários do Alexandre, eu aprendi várias coisas que precisa ter no roteiro, de documentário, pequeno, médio, grande. A história de contar uma história é muito diferente de tu escrever um conto, uma crônica ou uma poesia. Contar fazendo o roteiro como Tarantino, especificamente o Tarantino. E aí eu percebo, assim, de filmes que eu assisti dele, que eu não curto muito, mas, assim, ó, é tão instigante, Gabriela, o tanto de trabalho que ele tem criando a história e criando as minúcias dessa história e as mínimas partezinhas que levam a outra coisa, e assim por diante. A cabeça desse cara, ele é um gênio, porque se ele fosse escrever um livro em vez de um filme, ele trabalharia muito mais do que para fazer o próprio filme, porque ele está ali no filme e diz, agora o cara vai quebrar a cabeça do outro, de tal maneira, ele pode mudar, alterar, porque foi ele que escreveu o roteiro, como tu falou ali, gratuitamente uma cena e tal, e aí eu fico pensando o quanto de gratuitamente tem dentro da escrita do roteiro, tá entendendo? O cara, ele está fazendo conforme vai ensaiando a cena, vai montando uma cena, mas aqui entra bem um negócio ou outro lá, que ninguém esperava, mas como ele é o dono do filme, né? Ele é o dono do roteiro, ele vai alterando a história e a história vai se encaixando quase como um quebra-cabeça, porque os filmes deles são uma loucura. E aí eu fico imaginando ele, né, dirigindo, ele escreveu o roteiro, fazendo essas alterações em loco, tipo, na hora. Né? Mudou aqui, mudou ali, avisa as pessoas um pouco antes, nem avisa e vai tocando. Tu começa a pensar só na história escrita, sabe, Gabriela, Jorge, professor. Que doideira. O conto tinha, né? O conto tinha um negócio e aí foi para outro lado que ninguém imaginava. É uma viagem. O cara é um gênio mesmo. Sabe? Eu passo a não ver mais tanto a crueldade, a cortação de garganta, para enxergar o cara escrevendo. A literatura. Ele escrevendo. Uma pessoa escrevendo. Essas doideiras todas, né? Não sei se fui clara, mas é que o que me passou agora, assim, que eu gostaria de colocar. Não, Leila, essa leitura que tu realmente da tua experiência também, enquanto roteirista, me leva um pouco a entender a obra de Tarantino dessa forma, como tu e o Jorge mencionaram. Porque quando a gente tem, voltando ao tema da violência, né? O Tarantino, as obras dele, não sei se eu estou certa, né? Mas me remete muito que ele quer sim a participação é que todo cinema precisa do espectador, né? Mas ele parece assim que coloca o espectador como um ponto. Porque tá o tempo inteiro acontecendo para um externo tá entendendo, né? Tanto é que todo o intrincamento é para alguém de fora que tá entendendo o que está acontecendo. É como se ele estivesse mostrando cenas. E quando se fala na violência, me parece que quando ele coloca no filme, é uma violência, digamos, banalizada. Todos os personagens, é tão corriqueiro aquilo, que eles não... Por exemplo, o personagem do Julius, né, e do John Travolta ali, o Vicente, eles conversam antes sobre qualquer assunto. Naquela cena que eles entram para pegar a mala, eles estão conversando de assuntos aparentemente aleatórios, mas que ele vai dar sentido depois, né? Mas naquele momento é um assunto trivial para eles dois, sabe? É uma conversa de camaradagem que eles estão ali.
E eles entram e fazem aquele horror, sabe? Deixando aterrorizado aqueles 3 ali que estavam. Claro que os 3 também estão fazendo coisa errada, mas não justifica, não estou justificando a cena. Mas, assim, ele coloca aquelas... Então, quando vem os dois naquela cena com o Marcelos de bermuda e camiseta, e depois que tu vai entender que eles estão daquela forma porque eles mataram o cara e limparam, aí tá a ironia que ele coloca no filme. É a ironia nas falas, é a ironia na própria roupa, da normalidade daquilo. Que eles simplesmente trocam por uma roupa, né? E saem felizes, vão comer, vão fazer outra coisa na vida. Aquela vida que o Vicente matou, né? Não, né? Então, me remete muito à violência, a essa forma que ele retrata, né? O pessoal aqui comentando, eu só vou trazer, antes de trazer o vídeo, aqui, deixa eu ver. A Eva mencionando que ela gostou muito dos filmes do Alex de la Iglesia, né, que são Cruz, diretor espanhol. O Eduardo dizendo, né, que com relação a essa verba, né, do Tarantino, que para fazer Os Cães de Aluguéis foi justamente o dinheiro e os créditos que ele utilizou nesses outros roteiros, né. A Leila mencionando o quanto ele é musical, né, essa parte da seleção, que ele tanto prioriza, né? Aqui o Eduardo também falando o quanto às vezes fica característico, às vezes, de forma equivocada. Porque é violento o Tarantino. Daí tá dizendo aqui o Eduardo, né, que hoje em dia, quando vemos uma cena violenta, em qualquer filme já falamos que isso é muito Tarantino. Então, o quanto fica vinculado, né? Dizendo que ele gosta de todos os filmes, que é praticamente a assinatura dele, o Márcio frisando, né, essa parte da violência. O Alexandre aqui, ele está lembrando que é o Desejo de Matar, né, do Charles Bronson. Ali é uma violência horrível, né, ele estava falando, né, que é uma violência gente. O Eduardo concordando que a violência, elas nunca estão sobrando, né, que o Tarantino, o Márcio, é mais gráfico, né, salientando isso. E é muito interessante essa fala do Márcio também. Agora, pensando, ele realmente é muito gráfico. O livro que o Eduardo aqui colocou para nós, né, que Era Uma Vez em Hollywood, tem um filme, né, também. Aqui o Alexandre também, de uma série, né, que ele também foi roteirista, dos 2 últimos episódios da 5ª temporada dessa série. Agora eu vou passar, então, os 2 vídeos prometidos para vocês, para a gente continuar o nosso diálogo. I love you. I love you, honey bunny. Everybody be cool, this is a robbery! Any of you fucking pricks move! And I'll execute every motherfucking last one of you!
Bem, pessoal, então esses são os 3 vídeos disponibilizados pelo Jorge sobre o Pulp Fiction, né? A intenção, né, ao montar essa apresentação para nós, né, junto com o instrumental, era nos dar um pouquinho sobre os personagens, né, Jorge? E principalmente as músicas que mais te tocaram, né, com relação à obra, né? Daí, não sei se alguém gostaria de fazer mais algum comentário. Eu acho que também na minha apresentação que eu fiz, eu acabei não sendo específico, né? O meu trabalho, ele é praticamente instrumental. No caso dessas 3 músicas do Pulp Fiction, elas são instrumentais mesmo, né? Elas são surf musics, né? Cada uma dessas 3 músicas teve um capítulo dentro do filme, assim. Então, foram as mais importantes, até eu não digo que sejam as que eu mais gosto, mas são as mais importantes. No Drink no Inferno agora, esses próximos vídeos, as 3 músicas que eu vou tocar, elas não são instrumentais. Então, a parte do vocal eu vou fazer na guitarra também, tá? Todo o meu projeto, ele flui em cima das melodias de voz, tá? Só para ficar registrado mesmo, tá? Então, agora eu vou mostrar o primeiro vídeo do Drink do Inferno para que a gente possa conversar um pouquinho mais sobre a obra, né? Que já conversamos um pouco. Com o trailer do filme, com o fundo musical do Jorge. A gente conversa um pouquinho e depois tem mais 2 vídeos que nós vamos estar mostrando também, tá?
Parabéns, Parabéns. Lindo o teu trabalho. Então, agora essa obra, né? Vamos discutir um pouquinho sobre ela. Nós tivemos agora uma primeira parte, né? Que é o trailer, né? Falando um pouquinho do contexto para nós. Eu agora escutar vocês um pouquinho, se já assistiram esse filme, quais foram as impressões. Ele tem uma pegada um pouco mais fantasiosa, né? Que o Pulp Fiction. Esse filme, na verdade, esse filme ele aconteceu por causa de um cara chamado Robert Kurtzman, que ele é, se eu não me engano, ele é maquiador de elenco, assim, ele é maquiador de filmes. E aí ele fez o filme do Cães de Aluguel, que o Cães de Aluguel, tá? O Harvey Keitel, que é o do Pulp Fiction, que é o cara que eles chamam para fazer a limpeza do carro, para dar aquela orientação. Ele leu o roteiro, tá? O Quentin Tarantino tinha lançado, né, o Assassinos por Natureza como roteirista, e ele leu o roteiro do Cães de Aluguel e ele ajudou a levantar o dinheiro para poder fazer o filme. E aí pediu, né? Ele pediu um papel e ele também é produtor executivo, tá? Aí o maquiador desse filme aceitou trabalhar nesse filme desde que o Tarantino escrevesse um roteiro que é de uma ideia que ele tinha na cabeça, que era o Drink no Inferno, tá? E aí eu tô vendo ali no chat ali o Eduardo, depois, né, tem várias coisas que eles estão falando, mas uma que ele, eu acho que meio que comentaram ali que ele meio que se arrependeu do filme, coisa e tal, que realmente, quando eu assisti esse filme, eu não sabia sobre o que era. E aí foi lá em 96, 97, assim, eu tava assistindo o filme e eu tava meio sonolento, mas o filme tava perfeito até a metade, assim. Quando o pessoal começou a virar vampiro, eu não entendi nada. Eu meio que, mas o que aconteceu? Eu tô sonhando, porque o filme tava se dirigindo para uma coisa super, né, que a gente tá acostumado, que eu gosto, né, daquele filme policial, mas coisa de vampiro, quando o filme é de vampiro, eu já nem olho, né? E aquele filme me chamou a atenção. Mas a gente não pode esquecer que o diretor do filme é o Robert Rodrigues, que o cara é louco, né? Ele escreveu vários filmes nesse, né? Ele escreveu um filme que uma mulher tinha uma metralhadora na metade da perna, né? Então eu acho que é bem estilo dele, na verdade. E o roteiro do Tarantino, até a metade é legal. Porque depois, assim, até a metade, ele é um filme policial muito sério, muito legal. E na parte dos vampiros, já se torna uma comédia, né? Tem vários trechos ali que tu dá risada, e aí sim, tem ali uma violência gratuita, mas muda o contexto. Eu não tinha visto, assim, um filme sério e depois um filme de comédia no mesmo filme, assim, tão estranho, assim, né? Essa é a minha ótica, né? Sobre o filme. Mas, mais uma vez, a trilha do filme é fantástica, né? Sim, é maravilhoso, assim. Mas a quebra, o que é interessante é que tem essa quebra, né, de expectativa ali. Você não imagina que vai mudar ali para um trashzão, né, com vampiros e... o Márcio colocou aqui que os vampiros não sangram vermelho. Realmente, eu não atentei para a coloração do sangue, mas... Tem até essa questão, né? Que geralmente você muda a coloração para você tentar ver se ele é mais aceito por conta da classificação etária, né? Mas é isso, eu acho bacana porque ele também tenta linkar, né? Tem algumas coisas que o Tarantino tenta linkar. Em vários filmes você vê umas referências que você encontra em outros. Eu lembrei agora, foi da Katana, e isso foi lá no Pulp Fiction, que aí você vê a Katana de novo no Kill Bill. Tem também a questão do pé, que ele tem essa coisa com pés, né? E você vê nos dois filmes, né? Tanto no Pulp Fiction
como no Drink no Inferno, se eu não me engano, tem um outro filme, agora eu não estou me lembrando, mas também tem alguma cena também com o pé, eu não sei se é no Bastardos Inglórios, agora eu realmente não estou me lembrando. Mas é esse mesmo, então, é isso, é porque, assim, eu estava acompanhando tudo esses dias sobre Tarantino, então é muita informação, gente, eu acabo deixando passar. Mas é isso que eu tenho para falar, gente. Manifestem-se aí vocês também. Não, remetendo um pouco à fala do Jorge, essa mesma impressão e estranhamento, eu acho que é uma coisa proposital, né? Não tem outra explicação, né? Porque ele está levando para um enredo, daqui a pouco é outro. O que me faz pensar, talvez seja uma grande bobagem que eu vou falar, mas fica muito claro os personagens, a questão dos países, Estados Unidos e México, né? Me parece assim que enquanto eles estavam nos Estados Unidos, vem muito aquilo que a gente vê nos filmes deles, né? Esse suspense, aquela coisa do heroísmo, que vai ter uma família que vai se dar bem no final, tem que sair daquela situação. Assim, me remete muito. Quando eles entram no México, já logo as primeiras cenas tem a parte mística. Isso talvez seja uma questão de cultura que eles queriam estar representando também ali, porque o México ele tem muito a questão religiosa, a parte de histórias culturais, de lendas, e são muito fantasiosos. Não que a fantasiosa seja ruim, mas assim, eles têm uma cultura histórica, né, da literatura, onde esse elemento fantástico está muito mais inserido, né? Parece que eles quiseram fazer um comparativo nesse sentido. Não sei, como eu disse, pode ser uma grande bobagem que eu esteja falando. Mas essa quebra, é o que eu disse no início, fica muito claro onde está o Tarantino, onde está ele, né? E aquelas falas ali, e quando chega na parte, principalmente, da segunda parte, onde a gente tem, tanto da primeira quanto da segunda, a gente tem uma parte onde o elemento que nos é estranho, por exemplo, a primeira vivência é o sequestro, né? Claro ali que a família tá apavorada, mas a personagem da menina já começa a ter uma questão de empatia com o personagem do Clooney, né? Do George Clooney. Então, ali vai se mostrar muito mais a segunda parte. Então, assim, aquele horror não é tão horror na mente da guria, né? Tanto é que ela protege até o outro lá que estava meio que assediando. Ela avisa que o vampiro estava indo em direção a ele. Ela quer proteger. Então, e na segunda parte, quando começa, claro que eles estão ali num momento onde eles já se transformam, já tem o risco de vida. Então, o processo de aceitação, ele é automaticamente muito rápido, né? Tu não tem tempo para assimilar. Só que o quanto é interessante se a gente remeter para a literatura, quando eles usam esse artifício para deixar natural também o fantasioso, né? Onde tu não tem muito tempo para pensar, ou tu tem, mas aquilo ali se torna tão... O personagem vivencia aquelas situações sem pensar que aquilo ali é tão diferente da realidade, sabe? Ele já se insere. O que mais me chamou a atenção nesse filme foram esses aspectos, né? Gabriela, o que tu falou aí tem tudo muito a ver, assim, na verdade eu não tinha pensado sobre a cultura mexicana. Esse cara falou tudo, tem muito a ver mesmo, né? Eu acho que eu acho que eles levaram muito para esse lado místico mesmo. México tem muito isso, acho que tem. E uma coisa que eu acho interessante é que assim, ó, um filme desse porte, com a quantidade de atores bons que tem, mesmo a parte dos vampiros que a gente acha assim que não é tão, eles conseguem fazer com que tudo fique bom, né? É interessante. Eu queria ver se esse filme fosse com atores não tão bons assim, se eles conseguiriam, né, captar essa. Eu achei muito interessante assim essa atuação deles, como pesa
em cenas que a gente não acharia tão boas, né? Tem cenas assim que a gente, isso aqui não é... Mas os atores, eles dão vida, né? Eles dão vida. Mas eu achei muito estranho, assim, é muito difícil, assim, eu acho que o cara tem que assistir muitas vezes esse filme para conseguir entender, né? Começou tudo como um filme policial, tem aquele sequestro ali, acontece porque eles têm que atravessar, né, a fronteira, e eles são procurados por assassinato, se eu não me engano, né? Acho que os irmãos, eles são procurados por assassinatos, e aí eles têm que conseguir alguém para atravessar a fronteira, por isso eles fazem o sequestro, mas assim, a gente não espera que se desenvolva dessa forma, né? Uma coisa interessante, tem um dos atores aí que é o Tite, que, deixa eu ver, o nome do filme é Tite Pussy, né? Ele faz 3 momentos desse filme, né? Ele faz o guarda da fronteira, ele faz aquele cara que, o cabeludo que recebe o pessoal ali na entrada do bar, né? E depois ele faz o traficante, que é por isso que o George Clooney e o Tarantino foram lá, que os irmãos, né, foram para esse bar aí, né, que era um lugar afastado e coisa e tal. Então é interessante, esse ator ele fez 3 papéis no filme, e eu não sabia. Na verdade, eu só sabia que ele era o Tite, que ele fez aquele clássico, né, do Cheech Chong nos anos 80. Eu achei muito legal, assim, muito, muito interessante. Não, e me chamou a atenção aqui uma fala do Eduardo, que a propaganda na época do filme eles mataram 13 pessoas e sequestraram uma família. Eles ainda são um mocinho, mostrando justamente bem o gênero que vai ser, né? Aquela ironia, desde o chamamento tem a ironia, né? E eles ainda são os mocinhos. Agora eu vou compartilhar com vocês um vídeo, né, onde tem uma cena, a Kati falou do pé, justamente essa parte, que é justamente o gênero do Pulp Fiction, ele tem muito também os quadrinhos, não, as revistas, né, e os filmes, depois, eles tinham muita questão sexual também envolvida, então, tanto o personagem do Tarantino que ele faz no filme, né, tanto é que tem toda essa pegada também no próprio personagem, falar desvio sexual? Talvez eu esteja sendo preconceituosa, mas ele tem uma pegada muito nesse sentido, tanto é que tudo que ele vê, ele entende como algo que vá para esse sentido, né? E a parte da vampira, que ela é a supra-sumo lá do grupo, né? Também tem uma cena, e essa cena é que se tornou a mais ícone desse filme também. Então, vamos assisti-lo, para a gente continuar depois a nossa conversa.
Parabéns, Jorge. Ai, cada um mais lindo que o outro. Então, agora vamos conversar um pouquinho para finalizar também nosso encontro de hoje sobre essa obra, né? Aqui fica bem evidente tanto o contexto inteiro, né, que nós falamos, também, a exemplo do Pulp Fiction, né, o Jorge teve um cuidado também de nos trazer as principais cenas, né, junto com a música, para que nós possamos compreender também o contexto, né, da obra de Um Drink no Inferno. Daí, queria escutar agora vocês um pouquinho, o que vocês acharam. O Drink no Inferno tem algumas curiosidades, né? Eu anotei alguma coisa aqui, ó. A Salma Hayek, até o Eduardo estava comentando, eu acho que o Eduardo ou o Márcio, que ela não queria fazer a cena com a cobra, porque ela tinha muito medo. E aí tanto que ela teve que procurar um especialista, assim, para conversar, para conseguir superar aquilo. Mas eu acho que uma das causas da superação dela foi que o Robert Rodrigues, que é o diretor, chegou para ela e disse assim: beleza, se tu não quiser fazer, ok, porque a Madonna gostou do papel e quer fazer. E aí, eu acho que passou todo o medo de cobra da guria, coitada. Ela já tinha trabalhado com o Robert Rodrigues no Balada do Pistoleiro, né? Então, o Tite também, que no filme ele é Tite Twister, né? Que é o cara que está tocando na banda. Ele é o Tito, do Tito e Tarântula. Ele participou também do Balada do Pistoleiro. E eu não sei se vocês notaram, pesquisaram aí, mas o Robert Rodrigues, que é o diretor, ele é um dos caras da banda ali, que está tocando com a banda. Ele se inseriu ali, não sei se ele sabe tocar mesmo, mas ele é um dos caras ali que está, né, fazendo um som ali com o pessoal. O cara se aventurou ali, tá ali o Robert Rodrigues ali, né? O elenco é fantástico, né? O Tite ali também é outra coisa que eu não sabia, né? Daqueles 3 papéis que ele fez, assim, eu acho ele um ator muito legal. Também participou do... É impressionante, né? Como o Quentin Tarantino também tem isso, né? Quando eles fazem um filme, aí tem algumas atuações ali que eles gostam e parece que eles têm que levar aqueles atores para o resto da vida, né? Sempre tem um que vai participar de outros filmes, né? No Cães de Aluguel tem o... Deixa eu me lembrar o nome dele, é o Madsen. Não me lembro agora, não sei onde eu notei. Ele faz um dos personagens do Cães de Aluguel. Ele era para ter ficado no lugar do John Travolta no filme, ele não pôde. E também era para ele ficar no lugar do George Clooney, né? Também ele teve isso aí. Quer dizer, o Quentin Tarantino estava tentando arrastar ele desde o primeiro filme, né? Eu acho que tem muito isso, né? E é legal, né? Acho que alguém comentou algo interessante aqui, ó. Isso. Richard Madsen, isso aí. Geralmente, eu já vi outros filmes dele e parece que ele funciona mais com Quentin Tarantino e o Robert Rodrigues do que qualquer outro, né? É verdade isso aí, Eduardo. Um aspecto muito interessante também na obra é o personagem que faz o pastor, né? Ele, em função do acidente da esposa, né? Ele tá num momento de incerteza com relação a Deus. Então, eu acho que fortalece um pouquinho até estar no México, porque o México é muito religioso, né? Fortalecendo esse aspecto. Porque é ali que ele vai crer novamente e vai conseguir salvar os filhos, né? Porque ele benze daí a água e auxilia todos eles para conseguirem sair daquele momento que eles estavam, né? O Harvey Keitel é outro, né? Que ele participou do Cães de Aluguel, participou do Pulp Fiction e é o terceiro seguido que ele trabalha, né? Com Quentin Tarantino, e ele é fantástico, né? Porque nos 3 papéis ele é extremamente diferente, assim. É impressionante. Os 3 papéis dele são fantásticos, são muito, muito diferentes, assim, né? E realmente, nesse papel aí, ele vai buscar algo, mas complica, né? O pessoal, os filhos dele começam a beber, a outra já se apaixona pelo George Clooney, né? Fica difícil para ele.
Quem não se apaixonaria? Alexandre, gostaria de falar conosco? Eu queria falar umas coisinhas aqui. Fica à vontade. O Leonardo DiCaprio, que tinha fama de, sei lá, ator bonitinho, ele fez um baita filme, na verdade, com um ator naquele filme Titanic, onde que ele apareceu de verdade, né? Mas eu acho que agora o Scorsese e o Tarantino têm escolhido ele muito como ator, vocês têm reparado, né? Então prova que o cara é competente, o cara não é mais só um queridinho, né? O cara tem boa atuação. Só isso, eu queria comentar, lembrando isso também. Eu sou suspeita, adoro os filmes do Leonardo DiCaprio. Acompanho há muitos anos o trabalho dele. Gabriela, tem aquele que eu adoro, que eu não sei quem é o diretor, mas eu acho que é o Tom Hanks, que é o policial da FBI, da CIA, que vai atrás dele, e o cara baita canastrão, né? O cara engana todo mundo, é aquele baita filme também. O Leonardo DiCaprio, eu acho ele fantástico, assim, fantástico. Mas É o Prenda-me se for capaz, se eu não me engano. Isso. Prenda-me se for capaz, ele é fantástico. Esse mesmo. Muito bom. E o interessante, mas assim, ó, quando eu vejo os filmes do Tarantino, às vezes eu fico... Porque a gente nota, às vezes, uma má interpretação, assim, né? Quando o ator, assim... Às vezes tu olha para ele e diz assim, podia ser melhor aqui... Claro, eu não sou um entendedor, né? Eu não conheço assim profissionalmente o mundo nem do teatro, nem do cinema, mas às vezes eu olho um filme do Tarantino e fico esperando assim que alguém vá fazer uma atuação ruim, mas eu acho muito difícil, assim, sabe? É difícil eu ver assim, na verdade, o único ator que eu vejo atuar mal é o Tarantino. Assim, é o único que às vezes eu fico assim, ó, não atuou bem aqui, mas o resto é impressionante como ele consegue tirar o melhor de cada um. Assim. Jorge, então, justamente bem legal isso que tu colocou, ele dá muita oportunidade para atores, né? Mas ele pegava o ator conhecido também, como pegou o John Travolta e tal. E agora eu acho que ele está tendo uma preocupação maior do que tinha de pegar atores mais conhecidos e mais famosos nos últimos filmes, né? Talvez os primeiros... Mesmo assim, ele pegou Samuel Jackson, que não é um ator amador, né? O cara é um baita ator, né? Então, mas ele está tendo essa preocupação maior, eu vejo assim, né? Mas ele também gosta de revelar alguns atores, né? Tu pode ver, o Jorge Lucas deu oportunidade para aqueles atores do Star Wars, os caras ficaram mega conhecidos, né? O próprio Harrison Ford, né? Verdade. Sabe que o John Travolta, eu coloco ele, eu também não sou conhecedor da obra dele, né? Eu vi ali os Embalos Sábado à Noite e Grease, eu tenho até músicas desses filmes que eu toco nos meus shows, tá? Esses filmes eu vi, mas depois disso, assim, a atuação dele, a oportunidade de filmes para ele foi muito baixa, assim. E para mim, tá? Para mim aconteceu vocês vão rir agora, coitado do... Como é que é o ator, aquele que faleceu esse mês, que fez o Capitão Rodrigo, desculpa, Capitão Rodrigo aqui. Tarcísio Meira. O Tarcísio Meira, para mim, aconteceu mais ou menos que nem John Travolta, assim, eu só vi a novela dele como galã, né? E aí, quando tu faz muito um papel, assim, sei lá, por mais que tu faça bem, tu nunca sabe que tipo de ator é, né? E aí, uma vez eu vi um seriado, não sei se vocês se lembram, A Muralha. Nossa, a atuação dele naquele... Ele deu show. Olha, eu me apavorei. Eu fiquei pensando assim, ó, quanto tempo levou para um diretor pegar ele para um outro papel. Olha o que a gente perdeu de atuação dele, né? Eu acho que o Tarantino faz isso. E ele fez isso com o John Travolta. O John Travolta, ele estava tão meio na meia boca, até ali, 93, por aí, quando eles começaram a filmar, que, se eu não me engano, o cachê dele foi $150 mil. Que é um cachê ridículo. Mas aquela atuação dele, perto dos filmes que eu conheci, eu digo, nossa, olha só, é um choque, né? Tu tá acostumado a ver ele ali. E outra, aquela cena de dança com a Uma Thurman não é uma cena feita para ele.
Na verdade, não era ele o ator e a cena já estava escrita antes de chamarem ele, né, para o elenco. Mas a atuação dele foi quase o mesmo choque que eu tive com o Tarcísio Meira. Eu, tipo assim, nossa, ele não é só o cara bonitinho que dança. O cara é muito bom. E às Jorge, vezes... Pode falar. Procure um filme depois, busca um filme chamado O Impostor, com o João Travolta. Baita filme e ele é bom, viu? O Impostor. Esse eu não vi, e mas tem depois... Tem mais filmes. Que depois dessa oportunidade que ele ganhou do Pulp Fiction, aí ele teve outras atuações. Eu acho que os diretores abriram para ele outras oportunidades, aí ele fez ótimos filmes. Mas eu vou buscar esse O Impostor, sim. Assiste, você vai gostar, cara, é bom. Bem, pessoal, hoje, assim, nosso encontro está muito bom, né? Maravilhoso, para não dizer de tantos adjetivos que nós podemos colocar para esse encontro. Só, infelizmente, já está em 2 horas e 5 minutos, né, do nosso encontro. Vamos combinar outros momentos, né, para que a gente consiga estar falando também de outras obras, como foi sugerido aqui. Fazer um agradecimento muito especial ao Jorge, né, que prontamente se colocou à disposição do projeto, teve esse trabalho que vocês viram, né, de estar produzindo algo novo, né, inédito. Então, em nome de todos do grupo aqui, a Catarina também, que teve uma participação fundamental, né, para a realização do nosso encontro de hoje. Um agradecimento especial também a todos que se fizeram presentes, né, nesse diálogo, que contribuíram, né, muito com ele, aos colegas também que se passaram aqui no chat, né, um agradecimento também por estar fazendo essa interação conosco. E para quem mais um pouquinho sobre o projeto, a gente da biblioteca, então, se coloca à disposição também, para quem queira saber, participar dos grupos de leitura, né, é só nos procurar nas redes sociais, que nós temos o Instagram e o Facebook com o mesmo nome, que é Biblioteca Setorial de Palmeira das Missões, e entre em contato conosco, que ali a gente vai estar conversando com vocês e até inserindo quem quer, então, nesses encontros, tá? E, novamente, então, finalizo, então, com essa gratidão, né, por estarmos desenvolvendo um projeto tão lindo, assim, com a participação de todos, com convidados que vêm e fazem um ótimo trabalho junto conosco. Obrigada, Jorge. Eu que agradeço vocês pelo convite. A Eva era minha amiga no Face ali, conheci o trabalho, né? Foi uma das pessoas que entrou em contato, né? Sim. Com a Gabriela, mostrou o trabalho. Agradeço a oportunidade. E o debate eu achei maravilhoso. Agradecer, assim, em especial a Alexandre e a Leila, né? Que ela saiu um pouco mais cedo, que são conhecedores, né? Do cinema e coisa e tal, poxa, né, isso aí nos dá, assim, muito conhecimento, né, e agradecer a todos aí que curtiram. Eu vou disponibilizar, eu acho que também esses vídeos no YouTube, para o pessoal conseguir assistir aí, legal. Aqui deu uma travada, então vou colocar no YouTube para o pessoal ver. Deu uma travada mesmo. Vou disponibilizar no YouTube, tá? Muito obrigado mesmo. Obrigada. Boa noite para vocês, viu? Beijo, boa noite, gente, se cuidem. Tchau. Boa noite. Boa noite. Gente. Obrigada. Tchau. Tchau.